Você sabia que existem textos antigos que foram deixados de lado pela história? Textos que por séculos permaneceram escondidos, quase como segredos guardados a 7 chaves? E se eu te dissesse que há livros que falam sobre Jesus, os apóstolos e até revelações secretas que nunca chegaram até nós? Imagine só, mensagens que poderiam mudar completamente a forma como enxergamos a Bíblia. Por que esses textos foram rejeitados? O que há neles que era considerado tão perigoso ou controverso? Seja bem-vindo ao canal Sem Horizontes. Hoje vamos desvendar os segredos dos livros apócrifos e entender por que eles foram excluídos da Bíblia. O que são os livros apócrifos? Os livros apócrifos são como relíquias perdidas no tempo. Textos que nos oferecem um vislumbre de um passado que não vemos em livros de história comuns. A palavra apócrifo, que significa oculto ou escondido, já carrega um ar de mistério por si só. Mas o que exatamente esses textos escondem? E por que eles foram deixados de fora de algo tão importante quanto a Bíblia? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, ao início do cristianismo, quando não havia uma única Bíblia, mas sim uma infinidade de textos circulando entre as primeiras comunidades cristãs. Naquela época, diversos evangelhos, cartas e livros coexistiam, cada um oferecendo perspectivas diferentes sobre Jesus e seus ensinamentos. Alguns deles, como os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, se tornaram parte do cânon bíblico. Outros, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas e o Evangelho de Maria Madalena, foram deixados de lado. Mas por quê? O que tornava esses textos tão problemáticos ou inconvenientes para a doutrina oficial da Igreja? Os primeiros séculos do cristianismo foram marcados por intensos debates teológicos. Concílios como o de Niceia, no ano 325, e o de Cartago, em 397, reuniram líderes religiosos para decidir quais textos seriam considerados inspirados por Deus e, portanto, dignos de fazer parte do que conhecemos hoje como a Bíblia. A exclusão dos textos, uma estratégia de poder e controle. Mas será que esses textos foram esquecidos por acaso? Ou será que sua exclusão foi uma decisão deliberada para controlar a narrativa da fé e reforçar a autoridade da Igreja? Estudiosos afirmam que a exclusão dos livros apócrifos da Bíblia não foi um mero acidente, mas sim uma estratégia deliberada da Igreja para controlar a narrativa religiosa e reforçar sua autoridade. Ao limitar os textos considerados sagrados, a Igreja garantiu uma doutrina uniforme, evitando divisões internas e ideais que poderiam enfraquecer seu poder. A exclusão dos textos que contradiziam a visão oficial da Igreja visava manter a estabilidade e a unidade da fé cristã. Além disso, a Igreja usou essa estratégia para consolidar seu controle espiritual e político, assegurando sua posição dominante na sociedade e no poder secular. A decisão de quais textos seriam aceitos não foi apenas teológica, mas também uma forma de garantir a continuidade e a autoridade da Igreja em um contexto político e religioso de transformações. Os livros apócrifos excluídos. Entre os livros apócrifos mais fascinantes está o Livro de Enoque, um texto que descreve anjos caídos, suas interações com os humanos e visões apocalípticas do fim dos tempos. Há também o Evangelho de Tomé, que se diferencia dos evangelhos canônicos por focar mais no autoconhecimento do que em narrativas sobre a vida de Jesus. Esses textos, repletos de mistérios e simbolismos, não só expandem nosso entendimento sobre a espiritualidade antiga, mas também levantam questões profundas sobre o que significa sagrado. Textos como o Evangelho de Judas e o Evangelho de Maria Madalena também foram removidos da Bíblia, pois apresentavam visões incompatíveis com os ensinamentos oficiais da Igreja. Além disso,
Muitos desses textos tinham sua autenticidade questionada, pois foram escritos séculos após os eventos que relatam, frequentemente por autores desconhecidos. No caso do Antigo Testamento, os livros apócrifos, como os deuterocanônicos, foram excluídos do cânon protestante porque não faziam parte das escrituras hebraicas adotadas pelo judaísmo. Enquanto isso, a Igreja Católica ainda mantinha estes textos em sua Bíblia. Se você está gostando do vídeo, já aproveite para se inscrever aqui no Sem Horizontes. Deixe seu like, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e venha com a gente explorar ainda mais o que está escondido além dos horizontes. A sobrevivência dos textos. Embora tenham sido excluídos da Bíblia, muitos textos apócrifos sobreviveram ao tempo, graças à preservação em comunidades específicas, como os essênios, que guardaram os manuscritos do Mar Morto, descobertos no final da década de 40. Outros foram cuidadosamente copiados por monges e mantidos em bibliotecas ao redor do mundo. Esses textos, recuperados por meio de avanços arqueológicos e estudos históricos, oferecem perspectivas alternativas sobre a espiritualidade e a vida antiga. Hoje, continuam a ser examinados por teólogos, historiadores e curiosos, lançando luz sobre narrativas que poderiam ter moldado as crenças religiosas de forma diferente. Eles são um testemunho vivo de como as decisões humanas, muitas vezes influenciadas por política e cultura, determinaram o que seria considerado sagrado e digno de ser preservado. E você? Já pensou em como seria a Bíblia se esses textos tivessem sido incluídos? Como isso poderia mudar nossa visão sobre a fé, a história e até mesmo sobre nós mesmos? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber como você enxerga essa questão. Os livros apócrifos são mais do que simples textos rejeitados. Eles são testemunhos de uma época de intensa transformação espiritual e cultural, e seus segredos continuam a nos intrigar e desafiar. E se os horizontes que conhecemos forem apenas o começo, o que mais pode estar escondido além deles? Obrigado por explorar esse mistério comigo aqui no Sem Horizontes. Te espero na próxima jornada.